O que um ciclista profissional faz diferente de nós amadores? Quanto ele treina, qual treino ele odeia e o que ele faz quando não tem vontade de treinar. Hoje eu vou treinar com o Maurício Knapp e eu quero descobrir justamente isso. E tem uma pergunta que eu quero deixar para o final. Qual é a diferença de um ciclista amador forte e um ciclista profissional? Estamos aqui hoje com o Maurício Knapp, que é um atleta multicampeão, e hoje ele vai entregar o segredo da performance. Então o que ele faz para performar, o que ele fez para ganhar tanta prova. Vamos já começando com uma pergunta pesada, né? Qual que foi a prova mais importante ou a performance mais importante que tu teve assim, durante a carreira? Bom, foi uma prova por etapas na Argentina, chamada Volta de São Juan. 7 etapas foram, muito dura, que tinham 5 equipes do World Tour em 2018. Ali foi uma prova que mais marcou por conta desse nível altíssimo que foi. E realmente na prática ali, estando ao lado dos melhores do mundo, vendo realmente como é o ciclismo de verdade. A performance que os caras entregavam até 200 km era simplesmente a mesma, do início ao fim. Não caía rendimento, os caras têm realmente outro motor. Qual que era a equipe que tu estava na época? A gente foi como seleção brasileira. Seleção brasileira. 2018, né? E eu tava na equipe de Ribeirão Preto. Hoje tá na ERT. Tô em Indaiatuba Cycling Team. Indaiatuba Cycling Team. Que é patrocinada pela ERT, né? E aí já entrando agora na parte que todo mundo quer saber, né? Qual que é o treino que tu mais gosta de fazer? Treino que quando aparece pra fazer, tu pensa assim, hoje eu vou enrolar o cabo. Tem diversos treinos que eu gosto. Mas um dos que eu mais gosto é treinar em subida longa, subida curta. Falando em subida, é um dos treinos que eu mais gosto, porque eu me sinto mais vivo na bike. Sente realmente o estímulo e é uma forma de brigar consigo mesmo, uma briga interna, de você fazer cada repetição na subida dentro do proposto e ver que está sentindo a evolução na prática. E qual que é o treino que tu não gosta, mas que precisa fazer? Que se pudesse não faria? Os treinos justamente que eu estou executando no momento agora. São treinos de tiros mais longos, de 30 minutos, 40 minutos, mais no fim da zona 2, início ao meio da zona 3. Que são treinos contínuos de 3, 4 horas. Você faz 3 a 4 tiros de 40 minutos na zona 3 ali, zona 3,5, que é 260, 290 watts o tempo todo. Esse é um dos treinos que eu menos gosto e que menos fiz na carreira, mas agora estou fazendo mais e já senti uma grande diferença. Ele vai doendo, né? Começa fácil, aí acaba no final sendo mais difícil. Sim, você tem que pegar o contexto, né? Tem que se alimentar muito bem durante o treino, se hidratar muito bem, além de fazer o esforço. Já puxando então para a questão da alimentação, como é que funciona a tua alimentação? Tu já tem uma alimentação que você sabe e repete sempre? Ou tá sempre testando alguma coisa nova? Bom, a minha rotina tanto em treinamentos quanto alimentação, descanso, sempre aprendi muito ao longo do tempo com muitas pessoas, e ao longo de todo esse tempo eu adquiri bastante experiência e tenho um propósito, e dentro desse propósito, no dia a dia, eu executo tudo que eu aprendi ao longo de 20 anos de ciclismo.
não tem uma forma, uma regra a ser seguida. Ao longo desse tempo, como eu falei, aprendi muito, e dentro de cada tempo, durante a temporada, eu executo de uma forma diferente, para ter um equilíbrio ao longo dos anos. Essa percepção, isso é uma coisa que o atleta ele só consegue Ainda mais na faixa branca. com muito tempo, né? Do tipo, agora eu preciso aumentar carboidrato, preciso diminuir carboidrato. Tem que ter essa percepção para Exatamente. o atleta é muito importante. Se você vai executar um treino de 5 horas, por exemplo, você já tem que se alimentar muito bem no dia anterior e muito bem durante o treino. Dependendo do treino, como se fosse esses tiros longos que eu estou fazendo, gera um trabalho muito alto em quilojoules. Você tem que comer mais ou menos em média aí umas 60 a 70 gramas de carboidrato por hora, para não quebrar. No meu caso, né, tem pessoas que é mais, tem outros que é menos, depende de cada um. E hoje na preparação, quantas horas mais ou menos por semana você está fazendo? Bom, a minha próxima competição é a Volta de Santa Catarina, nos dias 1 a 6 de setembro. Então, nos últimos 45 dias aí, eu dei uma aumentada bem boa nas quilometragens e na carga de horas. Por exemplo, as últimas semanas eu fiz 27 horas de treino, deu 830 quilômetros. Mas em média anual é entre 15 a 20 horas por mês, que dá 400 a 550 quilômetros, 300 a 550 quilômetros Na semana. E treina todos os dias da semana ou gosta de fazer um dia off? Não, eu respeito o corpo. Quando precisa descansar, eu descanso. Quando não precisa, eu sigo todos os dias. Por essa percepção. Caminhãozão. Desde 2005 no ciclismo, o que tu viu que mudou no treinamento, assim, na preparação, toda essa evolução? Cara, desde quando eu iniciei no ciclismo, em 2005, aqui em Ponta Grossa, né? O que mudou foi a sofisticação de tudo, né? Tanto de equipamento, desde o potenciômetro, uma frequência cardíaca. Na época que eu comecei não tinha muito acesso a essas coisas. Hoje todo mundo tem muito acesso a essas coisas. E é uma ferramenta de trabalho para evolução própria muito boa, né? Se você souber administrar bem as cargas dentro das tuas capacidades que você tem ali depois dos testes, você consegue ter uma evolução bem constante e progressiva, consegue se manter bem, né? Por um longo período. Daí mudou muito isso. Essa acessibilidade aos itens de trabalho para performar. O controle, né? Você sente que antigamente treinava assim, muito mais volume ou mais intensidade, ou já na época já tinha uma relação entre volume e intensidade parecida com hoje? Antigamente a gente mais andava de bicicleta, né? Um tanto por conta disso, né? Não ter esse acesso a esses mecanismos que tem hoje, esse controle. Então a gente achava que quanto mais quilômetro andar, mais forte ia ficar. Não necessariamente fazer diversos estímulos dentro de uma certa quantia de carga horária de treino, né? Então mais rodava e fazia muitas competições, que era o que realmente dava o potencial para você. Eram as competições, lógico, conciliado às quilometragens.
Você fazia uma base muito boa, competia muito e absorvia melhor as competições por conta dessa base, né? Nesse período rodando muito tempo. O treino já servia como com a preparação em si. Ia pra prova, já era a preparação. E quando que tu viu, assim, desde 2005 foi quando tu começou a treinar sério mesmo? Tipo assim, quando é que tu percebeu que acha, não, acho que eu consigo ser profissional, acho que eu consigo ser bom nisso aí? Bom, a minha história é bem legal porque vem de família, né? Meu irmão e meu tio já andavam, então eu sempre tive contato com a bicicleta desde os 5, 6 anos de idade. Aí, ao longo desse tempo, eu ia observando, né? Eles sempre treinavam, competiam, até ia em algumas competições. Fui pegando o gosto, mas a primeira bicicleta de estrada que eu tive foi em 2005 e iniciar mesmo no ciclismo de 2005 até agora, são 21 anos contínuos, né? Sem parar. Quando eu entrei em 2005, eu treinei 1 mês a 2 meses sério e já fui para a primeira competição, que foi o Campeonato Brasileiro. E nessa primeira competição eu já peguei pódio no contrarrelógio e na prova de estrada, que foi 2º lugar no contrarrelógio e 3º lugar na estrada. E desde então ali eu já sabia que era isso que eu queria e fazer história no ciclismo brasileiro aí, né? E é isso que o que faz um atleta ter sucesso na carreira, é isso, é quando junta a genética, a predisposição genética, né? Por exemplo, assim, se você não tivesse uma predisposição, em 1 mês não ia pegar pódio na competição nível nacional. Né? Então, e a vontade, né? O contato que eu tive com a bicicleta nos anos anteriores ajudou também, né? Mas assim, de treinamento mesmo, foi 2 meses bem forte. Só que antes disso, 2003 a 2005, eu já vinha tendo muito contato com a bicicleta. Já fazia uns pedal, já. Sim, mas nada demais, mas sempre tava pedalando, né? E qual foi a parte mais difícil, assim, você acha, tanto para entrar no ciclismo profissional, quanto para chegar onde você chegou hoje, assim, de ter uma carreira cheia de títulos, né? Eu não avalio assim como difícil, porque esse esporte é a coisa que eu mais amo na minha vida, então se torna prazeroso para mim treinar, competir, viajar, fazer todo o processo, sabe? Que gira em torno da bicicleta. Isso me satisfaz demais e me completa, então eu não avalio como difícil. Então essa parte assim meio que eu tiro de letra, sabe? E consolidar minha carreira, se fosse apontar muitas pessoas que tiveram ao meu lado ao longo desse tempo, seriam muitas. Então todo esse processo, toda essa consolidação, eu agradeço muito a todos que tiveram comigo até hoje, que fizeram essa construção junto, entendeu? Então não foi só eu, foi muitas pessoas que estão juntos e colaboraram para que isso acontecesse, além da minha determinação e o amor que eu tenho pro esporte. Eu acho que a gratidão e assim, a mentalidade, né? Dá pra ver que tu tem uma mentalidade primeiro de determinação, do tipo assim, você gosta, você vai lá e faz, né? Treina, se dedica, né? Pra fazer o que gosta. E a gratidão que tem, né? Ao longo da carreira. Como você mesmo falou, você não fez nada sozinho, né? Isso eu acho que é muito importante. Ser grato, a gente acaba valorizando todo o caminho, né? Todas as pessoas que fazem parte do nosso caminho. Da jornada, né? O resultado é consequência de todo o esforço. Se você se esforça, não quer dizer que você vai ganhar, mas às vezes o ganhar você tá evoluindo constantemente dia após dia, entendeu? Isso aí é a maior vitória. E o resultado do pódio em si é uma consequência de muitos fatores, né? Experiência tática dentro de uma corrida, você saber usar a tua força com maior inteligência, entre outros fatores, né? E já aproveitando que você falou dessa parte da inteligência tática e saber se localizar, saber se posicionar dentro do pelotão para economizar quando atacar. Você tá com um novo projeto agora também, né? Sim, eu tô em mente aí, já criei até uma página lá para
para as pessoas terem acesso a tudo isso que o ciclismo proporciona, né? Que é estar pedalando, estar treinando, mas além de tudo ter uma visão de dentro do pelotão, de como você se comportar, de aonde você ter o teu melhor esforço dentro da competição para ter o melhor rendimento, uma pedalada com mais eficiência, posicionamento na bicicleta, muitos fatores que englobam o ciclismo e que eu vejo que a maioria dos amadores não tem esse conhecimento. E eu acho que eu posso estar agregando demais isso a esse público, e esse novo projeto da MBK Road Cycling é para isso, para as pessoas chegarem até mim e perguntar sobre as dificuldades que tem, não relacionado a projetar um treinamento esportivo, mas relacionado a como executar esse treinamento numa melhor forma para você estar evoluindo dentro do prescrito para você que está dentro de uma assessoria que tem um treinador, entendeu? Eu consigo administrar isso muito bem. Então é MBK Road Cycling. Road Cycling lá no Instagram. Segue lá. Segue também Maurício Knapp para acompanhar a rotina, né? Tá indo para a prova agora da volta, né? Agora estão finalizando a preparação aí para a Volta de Santa Catarina, que vai ser do dia 1º a 6 de setembro, uma prova UCI 2.2. Vão vir 3 equipes UCI Continental da Colômbia, Chile, e é uma prova super importante, é a melhor volta ciclística do Brasil na atualidade, que é 2.2, ranking mundial, né? Então uma prova de altíssimo nível e passa todo dia ao vivo no YouTube, no canal da Volta Ciclística de Santa Catarina. Então se puderem estar acompanhando lá, esse ano vai ser bem legal. Show de bola, vamos estar torcendo lá, com certeza. E uma última pergunta, o que você acha que diferencia assim, um atleta amador bom e um atleta profissional? Você acha que tem um pulo do gato? Alguma coisa que diferencia? Tem. O profissional ele tem um tempo mais integral para isso, né? Ele consegue executar os treinamentos com mais exatidão e consegue descansar muito mais tempo que um amador, né? Que o amador tem muitos afazeres além do ciclismo, que é uma coisa que o cara gosta. Então, o fator de alimentação e descanso são os primordial, que os amadores não têm. Quem consegue administrar mais essa parte nutricional e a parte de descanso são os amadores que mais se destacam em meio aos profissionais. Você conseguir executar os treinos com exatidão e suportar a dor, né? Que a gente tem que ser amigo da dor. Quanto mais você resistir a ela, mostrar quem manda, mais rápido você vai conseguir andar, junto com o descanso e uma boa alimentação. Show de bola. Top. Bom treinão. Boa sorte lá na prova e vamos estar acompanhando. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quer mais vídeo como esse, né? Quer saber um pouquinho mais da rotina do Knapp, já deixa aqui nos comentários também. Segue lá o Knapp nas redes sociais e vamos acompanhar e torcer na Volta de Santa Catarina. Beleza? Vamos que vamos. Se você tem dúvida para ele, né? Pode deixar aqui embaixo também. A gente marca um próximo pedal e eu já pergunto para ele. Beleza? Valeu!